Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é André Coelho, eu sou advogado e hoje eu vim aqui compartilhar com você um assunto muito importante sobre a questão da redução da jornada de trabalho, de salário e da suspensão do contrato de trabalho editada na medida provisória 936 de 2020. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai ouvir bastante informação. Bom pessoal, antes mesmo de começar aí o conteúdo do vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, já deixar um joinha aí nesse vídeo para ajudar a gente, porque o propósito da gente aqui é trazer informação atualizada para você, para que você possa ver os seus direitos toda hora, todo momento, a hora que você precisar, e esse é o objetivo do nosso canal, beleza? Então dá um joinha, deixa o joinha pra gente, também se inscreva no nosso canal. E deixe o seu comentário no final do vídeo, deixe a sua pergunta que a gente vai ter o maior prazer em te responder, ok? Vamos lá então para o conteúdo do vídeo? Gente, no dia 1º de abril de 2020, a Presidência da República editou uma medida provisória número 936, que criou aí o combate ao Covid-19, instituindo o auxílio emergencial e instituindo também duas novidades no âmbito trabalhista que mudou bastante as relações trabalhistas nesse momento, que foram a redução de jornada e de salário e a suspensão do contrato de trabalho. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada uma delas, para você poder ter essa informação aí e repassar, compartilhar essa informação com os seus amigos, ok? Primeiro eu vou falar sobre a redução da jornada de trabalho e dos salários. Uma coisa muito importante para falar sobre isso é que a medida provisória 936 fala da redução da jornada e do salário ao mesmo tempo. Então, a primeira conclusão que a gente chega é que não pode reduzir só o salário. Tem que reduzir o salário e proporcionalmente também a jornada do empregado. Não pode fazer a escolha de reduzir só o salário e manter o empregado trabalhando com a mesma jornada que ele vinha trabalhando anteriormente. Ficou claro? Algumas informações aí a respeito da redução da jornada têm sido muito confusas, principalmente na mídia, e as pessoas têm que ter cuidado para não fazer coisa errada nesse momento, porque senão depois vão ter consequências desastrosas sobre isso. Principalmente estou me referindo agora aos empresários, às empresas. Cuidado na hora de fazer esses acordos de redução de jornada e de salário para não fazer errado e depois ter consequência, um passivo trabalhista desnecessário. Muito bem, a medida provisória fala em 3 escalas de redução: 25%, 50% e 70%. Para a redução de jornada e salário de 25%, os acordos podem ser individuais. O que significa isso? Empregado e empregador pode sentar, elaborar um documento, os dois assinam, pronto, a partir daí está valendo então o acordo de redução para as duas partes. Mas preste atenção, tem que ser por escrito, tem que ser assinado pelas duas partes. Mas nesse momento o empregado não pode ir na empresa por conta da quarentena. Manda por e-mail, manda por WhatsApp, o cara imprime em casa, imprime na Lan House, assina eletronicamente. Tem que ser por escrito, tem que ser assinado pelas duas partes, porque senão não tem validade. Uma observação importante: eu tenho recebido muitas perguntas, tanto aqui no canal, quanto nas redes sociais que a gente tem, e também pelo WhatsApp, de pessoas que têm tido as suas jornadas e salários reduzidas, todavia sem documento. Então eu quero avisar para vocês que sem documento não tem validade. Tem que ser por escrito e assinado pelas partes, empregado e empregador. Para 25%, acordo individual. Redução de 50% e 70% somente através de acordo coletivo, com a participação do sindicato representante da classe do empregado. E aí é um processo bem mais complexo e que tem que ser provocado pela empresa
ao sindicato, o sindicato tem que participar e deflagrar aí, então, o início de um acordo coletivo. As empresas podem fazer a redução em até 90 dias. Não pode ser superior a 90 dias. Tá? Podem ser de 30, mais 30, mais 30, pode renovar, mas o prazo máximo é de 90 dias. Além disso, a comunicação ao empregado tem que acontecer com no mínimo 48 horas de antecedência, também por escrito. A empresa tem que comunicar ao empregado que isso vai acontecer com 48 horas de antecedência. Somente depois de 48 horas que começa a valer, então, a redução. Da mesma forma, se a empresa quiser interromper o acordo antes, ou se a epidemia, se o estado de calamidade terminar, ou qualquer outro motivo que interrompa o acordo de redução, a empresa tem que comunicar ao empregado com no mínimo 48 horas de antecedência, e somente depois desse prazo é que o empregado volta ao seu trabalho. Essa medida ela atingiu somente o setor privado, então o setor público não pode fazer redução de jornada e trabalho nesse momento, de jornada e salário nesse momento. Somente o setor privado, somente as empresas privadas podem usar desse expediente nessa modalidade que eu estou explicando até o momento. Por fim, e não menos importante com relação à redução de jornada e salário, todos os benefícios, isso é muito importante, apesar do acordo de redução, os demais benefícios ficam mantidos como está previsto aí pela medida provisória 936. Tá certo? Muito bem, vamos falar agora um pouquinho sobre a suspensão do contrato de trabalho. Essa é uma medida extrema, que teve muita polêmica, inclusive houve aí no início do mês de abril um debate grande no STF se era constitucional, se não era constitucional, ficou uma confusão danada, mas por fim o pleno do STF entendeu que era constitucional, era possível que se suspendessem contratos de trabalho nesse momento, tendo em vista, levando-se em consideração a condição de calamidade pública que a gente está vivendo. Muito bem, eu não vou entrar nessa discussão se é, se não é, se foi certo ou se não foi certo o que o STF fez. Eu vou aqui simplesmente me ater a comentar o que está valendo. Em outra oportunidade eu volto para a gente expressar a nossa opinião, se o STF acertou, se não acertou, enfim, vamos em frente. Então, está valendo a medida provisória 936 no que diz respeito aí às suspensões de contrato de trabalho. Elas podem ser feitas também da mesma forma da redução da jornada, por escrito, assinado pelas duas partes, senão não tem validade. Tem muita gente sendo suspensa de contrato de trabalho verbalmente, não tem validade. Não tem validade nenhuma. Se o seu empregador suspendeu seu contrato de trabalho por qualquer prazo, verbalmente, isso não tem validade. Só tem validade se for por escrito e assinado pelo empregado e pelo empregador. Essa suspensão ela pode ser no máximo de 60 dias. A redução 90, a suspensão 60. Uma coisa muito importante para dizer aqui nesse momento é que tanto faz redução ou suspensão, pelo prazo que foi feito o acordo por escrito, a pessoa tem estabilidade, o empregado tem estabilidade nesse prazo. Vamos supor que fez um acordo de suspensão ou de redução de 60 dias. Então o empregado tem estabilidade provisória desses 60 dias, mais 60 dias após o término do acordo. Então daria um total de 120 dias. Isso é muito importante, as pessoas não vão poder ser demitidas caso as empresas optem por fazer redução ou suspensão do contrato de trabalho. Tá certo? Da mesma forma que a redução, a suspensão também tem que ser comunicada ao empregado com no mínimo de 48 horas de antecedência, e somente depois começa a valer a suspensão.
Para ambos os casos, tanto de suspensão quanto de redução de jornada e salário, a empresa tem duas obrigações muito importantes. Primeiro, comunicar em até 10 dias ao Ministério da Economia. Para que isso? Para que o empregado possa receber o auxílio emergencial no caso da suspensão ou a complementação no caso da redução de 50% ou de 75%. Tá certo? Então, presta bem atenção, a empresa tem que fazer isso. Se a empresa não fizer isso, o empregado não vai receber a complementação ou o auxílio emergencial. E aí o que acontece? Vai ficar na incumbência da empresa ter que pagar essa história. Então, se a empresa não fizer a comunicação no prazo de 10 dias, o empregado não recebe e aí isso volta para a responsabilidade, inclusive com multa, juros e correção monetária. Então, você que é empresário, fique esperto aí se você fez redução ou suspensão e se essa comunicação foi feita corretamente, tá certo? Outra obrigação da empresa é comunicar, fazer a comunicação ao sindicato no caso de redução de 25% e no caso das suspensões. Então, todas as reduções de 25% e as suspensões, além da comunicação ao Ministério da Economia, também tem que ser feita a comunicação aos sindicatos. Tem sindicato por aí dizendo que não aceita comunicação por e-mail. Eles estão equivocados porque na própria medida provisória é prevista a comunicação por meio eletrônico. Então, por WhatsApp, por e-mail, por qualquer meio eletrônico é possível de se fazer e se efetivar essa comunicação. É só a empresa guardar, obviamente, aí essa comunicação para que depois ninguém venha questionar. Eu sugiro que as empresas façam de todas as formas possíveis, tá? Por carta registrada, por SEDEX, por e-mail, por WhatsApp, enfim, todas as formas que forem em mãos, todas as formas que forem possíveis e imagináveis, façam para que depois não haja nenhum problema. Gente, por fim, eu quero deixar aqui uma dica muito importante para vocês que estão me assistindo até agora. Tanto redução de jornada e salário, quanto suspensão de contrato de trabalho, tem que ser por escrito. Tem que ser assinado pelas duas partes. Porque senão não tem nenhuma validade. E tem muita gente aí passando por esse problema nesse momento. Gente que teve redução ou teve contrato suspenso, mas que foi feito verbalmente, foi feito por uma comunicação por WhatsApp. Não pode. A pessoa tem que fazer um documento e as duas partes têm que assinar para que isso tenha validade. Senão não tem validade. Por favor, enfiem isso na cabeça. Isso é determinação da medida provisória. Isso tem que ser dessa forma, nesse formato. Se não for nesse formato, não tem nenhuma validade. Ok? E aí perde a empresa, perde o empregado. Todo mundo perde se não for feito dessa forma. Então, se atentem a isso, cobrem das empresas. As empresas têm que exigir isso do empregado para que não tenha nenhum problema futuramente. Eu quero pedir a você a sua gentileza, o seu carinho aí, para compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com seus companheiros de trabalho, para que essas informações cheguem até essas pessoas. O objetivo do nosso canal é esse, gente, passar informação de qualidade, atual, para que todo mundo possa se valer dos seus direitos. Tá certo? Se inscreva no nosso canal, aperta o sininho aí para receber a notificação dos próximos vídeos. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Eu vou ter o maior prazer do mundo em responder a sua pergunta aí para tirar suas dúvidas. Tá certo? Eu volto a qualquer momento. Um forte abraço para você.